Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar no livro de Deuteronômio. Automaticamente eu estou fazendo duas leituras, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Por que eu optei também para fazer essas leituras juntas? É porque tem tudo a ver. Então, porque o livro de Números ele está dando aquela passagem, né, para os filhos de Israel e ensinando também como que eles devem, né, se comportar nesse percurso que Deus leva eles até a Terra Prometida. E no meio disso tudo, Deus vai, né, dizendo para eles o que eles devem fazer, o que eles não podem fazer. Deus, assim, ele foi tão maravilhoso, por isso que a Bíblia fala que ele é tão misericordioso, tão bondoso, que a cada passo, né, a cada dia que ia acontecendo coisas novas, porque para pensar, Deus tira, né, uma multidão, né, da terra do Egito e leva esse povo, coloca esse povo tudo nas mãos de Moisés, para que Moisés leva esse povo, né, até a terra prometida. Aí o Moisés ele não conhecia esse povo, porque Deus falou para ele: Moisés, vai lá e tira meu povo da terra do Egito, que eles estão escravizados. E Moisés, por obediência, né, à palavra de Deus, Moisés vai cumprir a ordenança de Deus. E então Moisés ele ficou, né, ele nem sabia falar com aquele povo. Tanto que ele chamou o irmão dele: Arão, me ajuda nessa batalha aqui, que o negócio aqui é grande. Agora imagina você, Deus chega para você e fala: fulano de tal, não sei o seu nome, Maria ou Pedro, você vai tirar uma multidão. Digamos que vai tirar os Estados Unidos, né? Digamos assim, a nação dos Estados Unidos de algum outro país, digamos assim. Como que você vai falar com esse povo? Ainda da mão do ditador, né? Porque na época era o rei do Egito era um ditador, né? Ele que comandava tudo lá, tanto que o povo de Israel era escravo lá no Egito. E Moisés teve, né, essa coragem toda, Deus deu para ele, capacitou ele, né, para ele ir lá tirar esse povo todo lá do Egito. Então, no caminho, Deus foi orientando ele. Moisés fala assim para esse povo, fala assim. Então, Deus, ele estava no meio deles. É como eu falei no capítulo 2 de Números. Deus estava no acampamento. Deus estava no meio deles, Deus estava orientando eles, alimentando eles, tanto no sentido material quanto no sentido também espiritual. Deus estava o tempo todo com eles. E por isso que eu resolvi fazer essa leitura do livro de Deuteronômio, acoplada, né, junto com o livro de Números, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Então venha comigo, pega a tua Bíblia, vamos junto ler o capítulo 1 de Deuteronômio. Essas são as palavras que Moisés disse a todo Israel além do Jordão, no deserto de Arabá, defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. No ano 40º, no 11º mês, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel de acordo com tudo que o Senhor lhe mandara por seu meio. Tá vendo? Tudo que Deus falava para Moisés, Moisés transmitia ao povo. Quando venceu Sion, rei dos amoreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bassã, que habitavam em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar esta lei e disse: o que eu estou falando aqui? Lembra que quando no capítulo 2 de Números, que a gente leu, né, no capítulo passado, a gente leu sobre como que Deus ele ordenou, né, ele fez a ordenança lá do povo
quem ia, o primeiro capitão, o primeiro exército, o segundo exército, o terceiro exército, ia na frente para derrotar, para guerrear contra essas nações que eles estavam, né, a caminho. Isso, Deus já estava orientando como que, né, seria essa invasão que eles teriam que invadir essas terras para eles passarem por aquele lugar, porque eles não iam deixar aquele povo passar numa terra deles, né, um povo desconhecido, passar numa terra, sendo que eles tinham que derrotar aquele povo. E então, Moisés começou, né, a explicar a lei, começou a dizer para eles, olha, é assim, quer ver? Vou continuar aqui, ó. E o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, muitos vós haveis demorado neste monte. Voltai-vos e movei-vos, e ide à região montanhosa dos amoreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, no vale e no sul, à beira do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Observa que Deus, ele até mandava onde que eles tinham que ir, qual cidade, por qual caminho que eles teriam que passar. Deus estava na frente deles. Eles tinham uma nuvem que guiava o caminho para eles, aonde eles não estavam sozinhos naquele deserto. Deus estava guiando eles por onde eles tinham que passar. Vede, eu vos dei esta terra, entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e eles e a sua descendência depois deles. Eu vos disse nesse mesmo tempo, eu sozinho não posso vos levar. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos multiplique 1000 vezes o número do que agora sois, e vos abençoe como vos prometeu. Quando Deus falou com Moisés, com Abraão, Abraão era um homem muito, muito temente a Deus. Abraão conhecia Deus? Não conhecia. Aí você vai me perguntar, mas como que Abraão tinha conhecimento da palavra de Deus? Abraão não conhecia Deus. Abraão não tinha conhecimento da palavra de Deus. Abraão veio de uma família que não tinha conhecimento. O que acontece? Mas Abraão, ele sabia que o que movia essa terra era algo especial. Era um ser sobrenatural. Porque a terra, ele olhava, ele observava. Ele era um homem, assim, observador, um homem temente. Um homem que sabia que tudo aquilo que estava ao seu redor tinha uma energia maior, que movimentava aquele mundo ali, o nosso mundo. Ele sabia, porque as árvores mexiam, ele respirava. Agora imagina você, de uma árvore nascer manga, de um pé de espinho, que o abacaxi, ele tem umas folhas, né, espinhosas, ali nasce um fruto maravilhoso. Laranja, limão, todo tipo de frutas nascem de uma terra. Você pode plantar num local só, limão, laranja, e cada uma delas vai dar um sabor diferente. Então ele observava todas aquelas coisas. Não, isso aqui não é normal. Aonde já se viu? Você planta na mesma terra, naquele mesmo local, você planta um pé de laranja e dois, não vou nem dizer assim, 3 centímetros não, uns 10 centímetros, você planta um pé de limão, vai nascer uma laranja, vai nascer um limão. Vai nascer ali um pé de laranja, um pé de
de manga. Então, isso Abraão observava. Aí ele sempre exaltava a Deus. E ele honrava, tanto que quando ele fazia sacrifício, ele fazia o sacrifício para um Deus grande, que ele nem sabia como era Deus. Aí Deus aparece para ele. Por que Deus apareceu para Abraão? Porque Deus viu que Abraão sabia, era inteligente, que estava ali sabendo que existia uma força bem maior que movimentava tudo aquilo. Aí eu observo, as pessoas hoje em dia têm coragem de dizer que nós somos feitos de macaco, sendo que os animais, foi Deus que criou os animais. Como você acredita? Como que o homem foi tão... A palavra é burro, né? Tão burro para acreditar que o homem foi feito. Isso, se você vê livros históricos, há 20 anos atrás, ou talvez até hoje, eles falam essas besteiras. Sendo que Deus criou os animais, Deus criou o homem, a imagem dele. O homem pensa, o homem sabe, o homem raciocina. O homem que não raciocina, não pensa, é porque ele não quer. Ele é um preguiçoso. Porque só para observar a natureza, a água, gente, a água da luz. Então, todas as coisas que existem na natureza, Abraão observava. E Deus apareceu para Abraão. Aí Deus falou, eu sou Deus. Aí Deus prometeu para Abraão que ia fazer do Abraão uma grande nação. Aí acontece aqui, Moisés vem e fala, o Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que hoje sois uma multidão como as estrelas do céu, como Deus havia prometido para Abraão, que ia fazer dele uma descendência. E Abraão, ele já estava com 100 anos, a Sara, a mulher dele, estava com 90 anos, eles não tinham filhos. Eles já eram, naquela época, eles já eram idosos. E Deus vem e promete para ele, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. E aqui Moisés vem e repete, o Senhor Deus de vossos pais vos multiplique 1000 vezes o número do que agora sois e vos abençoe como vos prometeu. Quando ele falou quando vos prometeu, porque ele prometeu para quem? Para Abraão. Como poderia eu sozinho suportar vosso peso e vossa carga e vossas disputas? Escolhei para vós homens sábios, competentes e respeitáveis de vossas tribos, e eu estabelecerei como cabeças sobre vós. Tá vendo? Quando Deus, nós lemos lá em Números, que Deus escolheu, de cada tribo ele escolheu um homem para ser príncipe, para ser cabeça. Aqui, Moisés tinha dito isso para eles escolherem. Só que quando Moisés falou para eles escolherem, é porque Deus já estava no coração, já tinha colocado no coração deles qual o homem que seria. Tanto que Deus pegou e falou. E me respondeste, é boa coisa o que propuseste fazer. Então tomei os cabeças de vossas tribos, homens sábios e respeitáveis, e constituí por cabeças sobre vós, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, como oficiais em vossas tribos. E ordenei a vossos juízes neste tempo, dizendo, escutai vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou seu estrangeiro. Não sejais parcial com pessoas em juízo. Escutai igualmente o pequeno e o grande. Não temais a face de ninguém, porque o julgamento é de Deus. E a causa que vos for difícil, trazei a mim, e eu a escutarei. E eu vos
ordenei naquele tempo tudo o que devias fazer. Aqui ele já está falando, ele já está ensinando o povo a obedecer a Deus, a como que o povo deveria agir um para com o outro, para que o homem nenhum temesse outro homem, mas que eles fossem justos nas disputas, no propósito que eles fizessem, né, no acordo que eles fizessem, que eles fossem justos um com o outro, que ninguém passasse a perna em ninguém. E se tivesse um juiz, que o juiz não fosse suborno, né, não aceitava suborno para favorecer o pequeno ou o grande. Então aqui ele já estava, então Deus ensinou direitinho para eles. Então muitas coisas das nossas leis hoje em dia, ela veio da Bíblia. O homem, ele só copiou. Hoje em dia, nossa Constituição, ela é maravilhosa, porque ela veio, as origens dela, ela saiu da Bíblia, que nós devemos, mas infelizmente, como o homem ele é muito corrupto, desvirtuou a palavra santa, né? A palavra sagrada, eles desvirtuaram, e hoje em dia vê o que aconteceu, né? A corrupção tomou conta por causa da desobediência do homem. Muitas pessoas estão presas, muitas pessoas estão fracassadas porque subornaram, fizeram falcatruas, não respeitaram o próximo e hoje estão, né, pagando pelo seu erro. E foi um erro, um pecado que não deram atenção à palavra de Deus. Porque se o homem der atenção à palavra de Deus, ele é abençoado, ele obedece e ele será abençoado. Mas o homem, por isso que eu falo para vocês, nós temos que conhecer os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Porque muitas das vezes você acha assim, todo mundo faz. Mas a Bíblia diz assim para nós também, nós não devemos seguir a multidão. Porque se nós seguirmos a multidão, e se a multidão está levando a gente para o buraco, todo mundo vai cair naquele buraco. Isso é certo. Se você está acompanhando, é igual, tem muita gente que não pode ver dois encostados que já acha que é uma fila e vai ficar no terceiro. Aí lá vai uma multidão, fica no terceiro. Isso é muito engraçado. Por falta de quê? De conhecimento, de entendimento. Uma vez eu fui no médico e tinha um homem estava encostado perto do bebedouro. Aí outro homem viu que ele estava encostado lá e encostou atrás dele. Aí veio outra senhora e encostou atrás dele. Aí foi assim, fizeram uma fila. E aquela fila não andava. E eu estava observando tudo aquilo. Que eu já tinha passado, eu já tinha ido lá no balcão, estava esperando a minha vez de ser chamada. E eu fiquei observando, falei, gente, como que o ser humano é desatento? Ele erra por não perceber as coisas, não atentar pelas coisas do que está passando à sua volta. É muito fácil ficar, né, sempre escorado em alguém. E a Bíblia, ela chama-nos atenção sobre isso. Deus está chamando a atenção. Você sofre, às vezes você está sofrendo, passando por muitas dificuldades, mas a culpa é sua por essas dificuldades que você está passando. Porque não conhece a palavra de Deus. Agora vamos ler mais um pouquinho. E partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste pelo caminho das montanhas dos amoreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenou, e chegamos a Gades Barneia. E eu vos disse, chegastes à montanha dos amoreus que o Senhor
nosso Deus nos dá. Vede, o Senhor teu Deus te dá esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Nós não devemos temer a ninguém. Nós não devemos assustar por nada. Às vezes você vê uma pessoa, tem pessoas que têm até vergonha de conversar com outra pessoa, por achar que aquela pessoa é uma pessoa, ela é muito ilustre, ela sabe muito. Mas talvez o que ela sabe, o que você sabe, ela não sabe. Por isso que nós não devemos temer a ninguém, devemos obedecer a Deus. E aqui ele fala, não temas e não te assuste. Ele está dando conselho para aquele povo. Mas todos vós vos chegastes a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos explorem a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a qual devemos ir. Isto me agradou, e eu tomei dentre vós 12 homens, um homem de cada tribo, e eles foram subir as montanhas e chegaram até o vale de Escol e a exploraram. E tomaram em suas mãos um pouco dos frutos da terra e trouxeram e nos informaram, dizendo, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. Mas não quiseste subir e desobedeceste as palavras do Senhor nosso Deus. Está vendo? Aquele povo, eles foram desobedientes. Aqui Moisés está chamando a atenção deles. Vocês não obedeceram a palavra de Deus, quando Deus falou, não temas. E murmuraste em vossas tendas e dissestes, o Senhor, com ódio, nos retirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para nos exterminar. Olha a profanez que eles fizeram. Deus tirou eles do Egito, que eles estavam sendo escravos. E por falta de conhecimento, por falta de entendimento, eles pecaram. Ainda profanaram o nome de Deus. Ainda culparam, Deus pelo que eles estavam passando. Mas eles não viam o pecado deles. Eles não viam a desobediência deles. Talvez isso está passando com você. Talvez você está passando por lutas enormes. E você culpa Deus. Talvez você não está vendo a sua desobediência para com Deus. Talvez você não está andando na presença de Deus, diante dos mandamentos dele. Talvez você está fazendo coisas erradas. E você está culpando Deus, que Deus não olha para você. É sério isso. É muito sério. É fácil culpar alguém. Nós nunca olhamos para nós mesmos. Nós nunca olhamos para o nosso defeito. A gente olha para o defeito de todo mundo. Às vezes você olha para uma pessoa e fala como que ela está gorda. Como que ela está velha. Aquela pessoa é burra. Mas você nunca olha para você. Mas você sempre está falando mal de Deus. Que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo, que Deus não existe. Como que você abre a sua boca para falar mal de Deus, se você nem conhece a lei dele? Que você nem conhece para obedecer a lei dele, você conhece. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. E aqui Moisés chama a atenção deles. Aqui, ó. Para onde vamos subir? Nossos irmãos amedrontaram nosso coração, dizendo, o povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos lá os anaquitas. E eu vos disse, não vos atemorizeis e não os temais. E o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele lutará por vós de acordo com tudo o que fez por vós diante de vossos olhos no Egito. E no deserto, onde viste como o Senhor vosso Deus vos levou
como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegares a este lugar. Mas nem ainda assim confiais no Senhor vosso Deus. Eles vieram questionar para Moisés, e Moisés respondeu isso para eles. Vocês estão questionando? Vocês não lembram o que Deus fez com vocês, tirando vocês do Egito? Vocês não lembram o que vocês passavam nas mãos dos egípcios? E aqui ele fala, mas nem ainda assim confiais no Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós no caminho para buscar o lugar para vós, onde pudesseis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho que deveis seguir, e de dia na nuvem. À noite Deus mandava um fogo, uma nuvem de fogo, e de dia mandava uma nuvem, para refrescar o caminho deles, para eles não andar no sol. E aquele povo não acreditava, aquele povo ainda estava maldizendo as bênçãos que Deus dava para eles. Culpa do erro deles, porque eles não temeram a palavra de Deus. E o Senhor ouviu a voz de vossas palavras e se indignou e jurou, dizendo: nenhum desses homens desta geração má verá a boa terra que jurei a dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jofoné. Ele a verá, e darei a ele e aos seus filhos a terra que pisou, porque seguiu o Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, dizendo: tu também não entrarás lá. Pior que, além deles terem pecado, eles fizeram com que Moisés também, que Deus, ele se revoltou com Moisés também. Talvez você fale assim, mas por que Deus se revoltou com Moisés? Nós sabemos que houve realmente uma revolta. Deus se revoltou com Moisés. Porque Moisés, ele não desceu à terra prometida. Ele viu ela de longe. Ele não foi até lá. Josué, filho de Num, que te serve, ele entrará lá, fortalece-o, porque ele a dará a Israel como herança. Deus tirou das mãos de Moisés e colocou das mãos de Josué. Aí você fala, Moisés pecou? Não, aquele povo que pecou. Aquele povo pecou. E como Moisés estava na frente deles, e vossos filhos, dos quais disseste que se tornaria despojo, e vossos filhos, que hoje ainda não conhecem o bem nem o mal, eles entrarão lá, e a darei a eles, que a possuirão. Mas virai-vos e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. E respondeste e me disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos, de acordo com tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. E vós vos armastes com vossos instrumentos de guerra e vos preparaste para subir o monte. Mas o Senhor me disse: dize-lhes, não subais, nem luteis, porque não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Deus falou para eles: não, agora quem não vai é você, eu que eu não vou. Eles se arrependeram, pediram perdão para Deus. Depois que Moisés chamou a atenção deles, eles viram a besteira que eles fizeram. Eles foram e se arrependeram. Aí Deus falou: não, fala para eles que não ir não, porque eu não vou cuidar deles não. Eles vão cair diante dos inimigos. Para que eles não caiam diante do inimigo, é melhor eles não ir. E eu vos disse, mas não escutastes, antes desobedeceste a palavra do Senhor e fostes orgulhosos, subiste o monte. Então os amoreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e vos perseguiram como abelhas. Vos derrotaram desde Seir até Ormã.
E voltastes e choraste diante do Senhor, mas o Senhor não escutou vossa voz, nem vos atendeu. E habitaste em Gades longo tempo, durante muito tempo moraste ali. Tá vendo? Duas vezes que eles pecaram. A primeira, quando Deus falou para eles não temer e subir para guerrear contra aquele povo que Deus estava com eles não acreditavam. Eles temeram, ficaram com medo. E depois, quando Moisés chegou para conversar com eles, que eles viram que Deus estava realmente, né, furioso com eles pegaram, não, agora então a gente vai. Aí Deus falou, não, agora vocês não vão. Eles disseram, não, agora a gente vai. Se armaram todo e foram. Mesmo Deus falando de novo para eles, olha, vocês não vão, porque eu não vou com vocês. Mas eles se achavam que estavam, né, porque eles tinham armas, se armaram para a guerra, eles se acharam, agora nós vamos, sim, nós vamos ganhar essa guerra. Só que eles não sabiam que quem estava no meio ali eram os anjos do Senhor que estavam guerreando, não eles. Eles não tinham força para guerrear. Deus está mostrando isso para mim e para você. Às vezes você acha que tem força para guerrear contra o mal. Você não tem. Você precisa da misericórdia e da ajuda dos anjos para ajudar você. Igual esse povo, o que aconteceu com esse povo? Desobediente, 2 vezes. Levaram na cara 2 vezes, porque por falta de conhecimento e obediência à palavra de Deus. Caíram diante do inimigo. Deus deixou eles cair. Talvez você fale, mas que exemplo esse povo está passando para mim? Olha o exemplo que eles fizeram. Por desobedecer a palavra de Deus, caíram 2 vezes. E eles não viram a terra prometida, que eles foram morar muito tempo em Gades. Deus deixou muito tempo em Gades. Por isso que eles ficaram, esse povo, quando da saída do Egito até Israel, o caminho era curto. Mas sabe quanto tempo que eles ficaram rodando para chegar em Israel? 40 anos. 40 anos que eles ficaram rodando. Quando a pessoa é desobediente, ela vive sofrendo muito. Muito. Para ver se acorda. Mas tem pessoas que não acordam. Então fica aí essa mensagem para você, que é um exemplo para você, para mim. Vamos conhecer Deus. Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo também. Ele faz justiça. Ele nos julga. Não pense que o julgamento de Deus é no final, quando você morrer, você vai para o céu ou vai para o inferno. Não. No seu dia a dia aqui, ele está fazendo justiça. Ele vê se você é bom ou mal. Ele vê as suas obras. O que você está fazendo de bom? Não é só fazer o bem, mas também tem que buscar a Deus. A Bíblia diz fazer o bem e não olhar quem. Às vezes a pessoa dá um copo de água para alguém ou um pedaço de pão, comenta para o bairro todo que deu um pedaço de pão para fulano, um copo d'água, que ele foi na casa dela, que ela deu isso, que deu aquilo. Que se sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Essas coisinhas que talvez você fale, não tem importância. Claro que tem. Deus está vendo. Deus está olhando para você. Então, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Conhecer, ter conhecimento. Se você gostou desse estudo, se inscreva nesse canal. Compartilha. E me segue para que a gente possa estudar
conhecer Deus de perto, porque às vezes você conhece Deus, está mais de 50 anos na igreja, mas você conhece Deus de ouvir falar. Eu quero apresentar a Deus. Eu quero mostrar as palavras de Deus para você. O que Ele falou para nós. Eu quero passar isso para você. Então eu convido você, se inscreva no canal, assiste os outros vídeos que você ainda não assistiu. Eu tô com mais de 300 vídeos gravados. Assiste eles e veja como que Deus fala conosco todos os dias. Que você possa andar na presença de Deus, ser um guerreiro, porque enquanto você tem vida, enquanto você está nessa terra, você pode pedir perdão para Deus. Se Ele vai te perdoar, eu não sei, porque o perdão não depende de mim, depende dele. Isso é só Ele que perdoa. Isso fica ao seu critério para você receber dele a misericórdia, o perdão dos seus pecados. Você vai corrigindo aos poucos, você vai aproximando de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir que nós possamos nos encontrar novamente.